Tá aí o Leônidas, já o Silvio Soares. Tudo bem, Silvio? Seja bem-vindo, viu, Silvio? O André tá aqui conosco, né? O André tá aqui nos bastidores acompanhando o nosso entrevistado, que todo mundo já conhece, não tem suspense, que é o pastor Josias. O pastor não tô vendo aqui direito aqui, pastor Lirêncio, é isso? E o Leônidas, olha aí que bacana, né? Pessoal, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para perguntar, na medida do possível aqui da entrevista, eu vou passando aqui a fala para vocês mesmo, tá bom? Para vocês poderem sanar suas dúvidas junto com o nosso grande entrevistado. Bom, é isso aí, podcast Cristianismo Sem Fronteira no ar. E agora, já para apresentar a vocês com grande prazer, pastor Josias, que é o meu professor da pós em teologia, né, bacharel pós em teologia, ali na Faculdade Paulista também, com apoio da Itebras, né, e um grande mestre, é um prazer ter o senhor conosco aqui. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer para convidar o pastor Josias? A agenda dele é muito ocupada, não sei se ele está no Brasil ou está fora, né? Mas pastor Josias, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao podcast Cristianismo Sem Fronteira. Ô, Michel, você nem imagina a minha alegria, meu irmão, de poder participar desse podcast. Aliás, sou assistente, viu? Sempre estou na audiência, ouvindo, assistindo e perguntando quando vai ser a minha vez, né? E chegou a minha vez. Gratidão por sua vida, gratidão por seu ministério, gratidão pelo seu chamado. Deus tem te usado de forma muito especial, tem acompanhado o seu crescimento. E Deus é fiel. As promessas que ele fez são de pés. E ele tem cumprido na íntegra tudo aquilo que prometeu. Sim. Gratidão, meu amigo, obrigado, viu? De coração, me sinto honrado e agraciado pelo convite. Pastor José, o prazer é todo nosso. Aí o senhor falou uma coisa aí que eu já vou começar a entrar aqui, mas não vai circunvisar o assunto aqui porque machucou um pouquinho. Pega leve, porque machucou um pouquinho. Michel é polêmico. Nossa, aí a polêmica de hoje não vai ser externa, viu? Misericórdia. Você que está nos acompanhando, a polêmica de hoje vai ser interna, vai ser intrínseca. Se eu conseguir, nas perguntas ao pastor, transmitir o que eu estou sentindo pelo início da leitura do seu livro, olha, você que está aí nos acompanhando, que tem dúvidas sobre chamado, sobre o que é a obra de Deus, se prepara, pega um lencinho aí que eu vou falar para você. Hoje eu vim preparado para chorar. Amém. Eu vim preparado para chorar. Pastor Josias, nós vamos falar em torno do tema de hoje, é sobre o seu livro, entre o que Deus quer e entre o que somos, né? É uma confusão muito grande que eu tenho. E eu acho que todos aqueles como eu que está iniciando agora, sim, também tem, né? Também tem essa dúvida. A gente às vezes corre de forma aleatória procurando o centro da vontade de Deus. Eu não terminei o seu livro ainda, né? Porque o Ambrósio ficou de me entregar, mas ele leu primeiro, para depois ele me dar. Eu comprei, viu, Douglas? Aí o Ambrósio pegou, me entregou 2 semanas depois do livro, viu? Ele estava lendo para depois me entregar. Então eu tô mal de assistente, preciso trocar assistente, viu? E aí eu vou falar uma coisa pro senhor. A introdução que eu li, eu fiquei 2 horas discutindo com a minha esposa sobre a introdução. Amém. Não é brincadeira quando eu falei, fiquei 2 horas, eu falei, Lani do céu, todo aquilo que estava me embatendo, o pastor Josias me respondeu só na introdução. Né? Então, antes de nós entrarmos no livro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, né? Quanto tempo já, né, pastor, nessa caminhada, sobre essa árdua responsabilidade, se o senhor está pastoreando, se o senhor está na itinerância. Fale um pouquinho da sua trajetória para nós. Michel, na verdade, eu nasci no berço cristão. Eu brinco que se minha mãe atrasasse um pouquinho, eu nasci dentro da igreja, né? Meu pai era obreiro já da casa de Deus, nasci no lar cristão, cresci num ambiente de fé, de expectativa, de igreja, meu pai pastor, né? Então a gente cresceu, mas te confesso, para não me acusar de nepotismo, porque eu sei que você vai pegar pesado, não. Meu pai, nenhuma função, eu na escala assembleiana, você conhece, sim, de cooperador, auxiliar a pastor. Meu pai não me consagrou para nenhuma função. E o senhor sempre congregou com o seu pai? Não, quando era para Deus me abençoar, Deus me afastava do meu pai. Era incrível. Seu pai te perseguiu? Não perseguiu. Então, rapaz, hoje eu entendo, talvez na época eu falava, poxa, mas interessante, meu pai nunca impôs as mãos sobre mim, mas hoje eu entendo que para ninguém me acusar de nada daquilo que hoje eu falo contra. Perfeito. Não que eu tenha nada, porque se a pessoa comprova o chamado, independente de ser filho de pastor ou não ser, isso é o que menos interessa, né? Eu queria que todos filhos de pastor fossem pastor, mas nem todos têm um chamado para isso. Então, Michel, cresci num ambiente assim, pentecostal, de fé, de esperança, e meu pai me estimulava muito para a leitura.
quando eu fiz 8 anos de idade, ao invés de meu pai me dar uma bola, ele me deu uma Bíblia de presente que eu conservo até hoje. Olha que bênção. E essa Bíblia me norteou. Com 12 anos, meu pai me obrigou a ler o livro O Peregrino, de John Bunyan. Opa. Que é o livro que eu tenho como referência na minha vida. Sim. Esse livro mudou a minha forma de ver a questão da fé, da esperança, né? Porque é um livro fantástico, né? Quem já leu sabe o que eu estou dizendo. Então, Michel, foi nesse contexto que eu cresci. E quando eu fui para a obra missionária, na Bahia, despertou em mim a veia para escrever, porque eu sozinho, num lugar ermo, praticamente a 2 cidades do sertão, eu comecei então a monologar. Sim. E monologando, comecei a monologar com o computador, escrevendo tudo aquilo que Deus me deu. E nasceu o livro O Chamado, nasceu o livro Glorificando a Deus com o Meu Temperamento, nasceu o livro Arquibancada da Eternidade, e esse aqui, que é o mais recente. Então são 4 livros? Sim, temos 4 livros. Nossa, o senhor tá ruim de marketing mesmo, viu, André? Poxa, falei pro André, manda ele levar o 2, mas tem mais 3. Eu quero os 3, viu? Eu só tenho Em nome de Jesus, logo você vai ter. Então, é isso, Michel. A nossa história, mais ou menos, resume-se nisso. Sou casado já há 26 anos com a mesma mulher. Sim. Temos 3 filhas, agora um genro, né, que está aí também, né? Olha aí, um bebê. Que não te deu o livro, né? Não me deu o livro, né? Tô orando por ele, viu? André é gente boa. Pastor, maravilha, assim, a gente tô ali com o senhor ali, a gente, dentro dessa pós, nós não temos aulas comumente todos os dias, Sim. Uma vez por mês. Um sábado. Gostaria de ter tempo mais com o senhor, para aprender mais, até porque algo que eu admiro no senhor. O senhor é um teólogo, né? Pastor Josias é teólogo, é professor do Estado, formado bacharel em teologia, professor de 100% das grades teológicas, né? O senhor transita em todas as grades, professor de história, professor de geografia, e existe um argumento entre os céticos que quando fala assim teólogo ou teologia, acha que quem é teólogo é frio, né? E aí eu fico embatendo isso aí muito. E eu vejo, desde a primeira vez que eu tive aula com o senhor, Deus me deu uma mensagem na sua aula de exegese. E essa hoje eu posso julgar a melhor mensagem que eu já escrevi até hoje. Preguei essa mensagem em 2 igrejas. O que Deus fez não foi brincadeira por aquela mensagem. Eu acredito. E foi numa aula sua. Salmo 23? Oi? Salmo 23. Preguei domingo passado essa mensagem lá em Guarulhos. É mesmo? Rapaz, viu? É tremendo demais. Glória a Deus. Através de uma aula que o senhor fez, nós juntarmos em grupos e fazer uma exegese do Salmo 23. Foi. Dentro daquilo que o senhor esboçou, a minha mente abriu. Hoje eu leio o Salmo 23 e eu medito nele em 5 horas. Com uma outra visão, né? Terrível. É uma visão Glória a Deus, eu acredito. Terrível. Então, assim, uma coisa que eu queria falar para o senhor falar um pouquinho sobre isso. Porque eu percebi nas suas aulas a sensibilidade que o senhor tem quando está lidando com as coisas que é concernente a Deus e a palavra de Deus. Para desmistificar aqueles que, teólogo é frio, é gelado, a letra mata, de uma aplicação de uma forma muito errônea. Durante a sua caminhada, o senhor estudou muito, escreveu muito, leu muito, e em algum momento da sua caminhada a busca pelo conhecimento te esfriou? Então, Michel, eu venho de um contexto que a igreja proibia o curso teológico. Proibia. Antigamente era bem rígido isso, né? Não, teologia esfria o crente, teologia faz a pessoa desviar e tal. E mas espera aí, como é que pode? Aí um dia, um dos meus pastores, quando eu fui comentar com ele, queria fazer teologia, ele me disse, não, rapaz, teologia vai te matar, vai te ferir. Eu falei, pastor, o senhor é um teólogo. Ele falou, eu jamais, vai pra lá, moleque, você é doido. Eu falei, pastor, o senhor é um grande teólogo. Todas as terças eu vejo o senhor abrir a Bíblia aqui e o senhor ministrar. E abriu a Bíblia, estamos no campo teológico. A Bíblia é teologia, não tem? Conhecimento de Deus. Sim. E aí foi aí que nós começamos então a tirar essa aura. Imagine, Michel, eu menino mesmo, com 19 anos, estudando teologia, apanhando, mas eu tinha no coração essa questão de conhecer a Deus de uma forma sistemática, porque parece assim, como você disse no início, parece que é muito aleatório, e você precisa juntar um quebra-cabeça. A teologia vai te ajudar nisso. Não é que a teologia vai te ensinar a pregar, vai te ensinar, não é isso. Vai te dar um norte, pelo menos, para você começar ali uma trilha. E foi nesse sentido que eu comecei a aprofundar minha teologia, estudar teologia, ler livros. Imagine uma época que era tudo limitado. Hoje, um clique, você baixa uma biblioteca na sua casa pelo Google. No meu tempo, Michel, a gente tinha que ir em Campinas, tinha que ir em São Paulo, comprar livros. Então era muito mais difícil. E Deus me deu essa graça para tentar interpretar. Aí quando eu comecei a pregar,
E assim, o pastor falava, às vezes brincava, vamos ouvir o Josias. É teólogo, né, irmão? Teólogo, na forma irônica, né? Pra e eu subia, escarnecer, né? e Deus abriu o céu como fazia antes, quando eu não era teólogo. Aí quando terminava o culto, eu falava, pastor, eu sou teólogo. Aí começamos então a entender que teologia não mata ninguém, não tira a espiritualidade, não tira a fé. Você sabe por que vai vir um presbiteriano aqui, ele vai falar isso para você. Nós ficamos atrás dos presbiterianos exatamente por causa disso. Exatamente. Porque eles avançaram nesse campo e nós ficamos à deriva, à mercê. Não. Hoje acordamos. Temos boas escolas, bons institutos que vai nos ajudar a chegar um pouquinho perto deles, pelo menos, né? Sim, é uma coisa muito interessante, pastor Josias, é aquilo que o pessoal me questiona, né? Sim. Eu já fui muito criticado por estudar muito. Eu tenho pastores e missionários por aí que já orientou seus obreiros a não conversar comigo, porque eu tinha muito conhecimento e o meu conhecimento podia matar eles. Aí eu parava e eu me machucava. Eu sou menino na fé. Eu tenho 10 anos de convertido, eu só comecei agora. Vai matar por quê, meu Deus do céu? Eu falei assim, mas peraí, viu? Eu falei, Senhor, cada vez mais que eu mergulho, eu fui muito amaldiçoado no começo. Eu buscava muito, eu orava muito, eu lia muito. Aí muitos irmãos da minha própria igreja falavam assim, esse aí logo vai morrer na praia. Tá buscando muito conhecimento. Aí eu falei, peraí, o que tem a ver eu compreender a Bíblia com unção? Não traz mais unção conhecendo a palavra, né? Com certeza. Então é muito estranho essa na verdade, condição. assim, há um desequilíbrio. Assim, deixa eu fazer um meia-culpa, né? Meia-culpa, por quê? Porque no passado, irmão Michel, quando a pessoa começava a estudar teologia, alguns se envaideciam. Isso. Achava, tá vendo? Agora eu sei mais do que o meu pastor, eu sei Esse mais é do que o problema. meu líder. Sim. E chegava no culto, às vezes, raras vezes, eu via amigos meus desafiando, meu pastor pregou tal coisa, eu vou provar que ele pregou errado. E subia e pregava contra. Então, por isso que houve, a princípio, essa retração da igreja em relação à teologia, por causa dessas dificuldades. Soberba. Vaidade, orgulho, soberba, o ego. Aí foi por aí que eu comecei a entender, porque eu sou igual você, muito observador. Eu falei, bom, esse caminho eu não posso pegar, deixa eu ir por aqui. Entendeu? Eu falo, meu pastor, toda terça-feira eu estou aqui para te ouvir. Eu não tenho dificuldade de te ouvir. E meu pastor às vezes tinha problemas de cognição, problemas de português, problema de junção de frases. Mas qual minha dificuldade de ouvir? Nenhuma. Você está aí ouvi-lo. Eu parto do princípio, Michel, que qualquer pessoa sempre tem algo para te ensinar. Todavia. Aliás, até quem não sabe tem mais pedagogia do que até quem sabe. Porque você vai olhar para ele e falar, bom, eu não posso fazer o que ele faz. Ele vai te ensinar mais do que quem sabe. Eu até falo, pastor, o ano passado eu passei por um processo de quase morte. Imagino. Muito dolorido, e não só espiritual como física. Eu tive uma enfermidade na minha cabeça e Deus usou, acredite. André, a melhor mensagem que eu ouvi até hoje foi através de um homem. Glória a Deus. Ele não sabia falar. Ele abriu num texto, pregou tudo em torno do texto, começava no singular, terminava no plural, mas foi a mensagem que mais falou comigo no ano passado, né? Então, eu também tenho esse princípio. Meu pastor Márcio, paz do Senhor ao pastor, pastora Reneilda, tá a Jéssica com a gente aqui, ó, né? O Leonel. Ô, Leonel, tudo que você tá. Leonel, falar pra você, ele é da largura dessa mesa aqui, velho. O homem é forte, hein? A Márcia, o Francisco, pastor Demerval. Meu amigo. Esse tem conhecimento. Meu amigo, meu irmão, pastor Demerval, um abraço, querido. Ele, a pastora Débora. Pastor Demerval hoje tá na itinerância também, pastora Débora. Aliás, é uma pessoa que eu devo muito a ele. É mesmo? Há uns 30 anos atrás, congregamos juntos, ele me ajudou muito, me aconselhava muito. Eu era menino, solteiro. Não, pastor Demerval é fora do... Você senta com ele, você sai constrangido. Sim. Uma palavra de sabedoria do pastor Demerval. Esse homem pregou uma palavra também um ano retrasado num culto que eu nunca esqueci, viu, pastor Demerval? Sobre o tanque de Betesda. Meu amigo, o que foi aquilo, pastor? Veio numa simplicidade, daqui a pouco esse homem não avisou ninguém. Mergulhou de ponta no mar sem fundo. Eu falei, eu perdi até o fazendo, camarada? Falei, pastor do céu, quase que... É terrível. Pastor Demerval, um abraço, viu? O Jairo Viana, paz do Senhor, meu irmão. Pastor Jairo. Ele é o presidente do Conselho de Pastores de Salto. Olha aí que bacana. Meu amigo, meu irmão, pastor Jairo, um abraço, querido. Que Deus te abençoe, pastor Jairo, o Jean, tá bom? A Márcia Ramos também. Jean, presbítero da minha igreja também, um irmão que eu tenho muito exemplo, um parceiro, viu? Abençoado. Mas vamos lá. Pastor Josias, vamos começar agora a contornar o livro. Vamos lá. Tá? Porque eu vou falar pro senhor que isso aqui me fez chorar ontem. Olha, eu comecei a falar, minha voz começou a querer embargar. Glória a Deus. Irmão, se vocês não têm, preste atenção. Adquira esse livro. André, passa o contato do pastor pro Douglas colocar na televisão. Você vai chamar ele no WhatsApp para você adquirir esse livro. Viu, Jean?
Se tiver dúvida, Jean, compra este livro. É os últimos exemplares. É livro de estudo, É os últimos exemplares. Já estamos os últimos já. Livro de estudo, né? Entre o que Deus quer e o que somos. Sim. Da onde que surgiu o tema para este livro? De forma empírica, pela experiência Sim. do Senhor? Como que foi? Conte para nós, pastor, sobre isso. Esse livro é o último quer dizer, o último não, o mais recente, mas o mais antigo, e eu vou explicar. Começou a ser escrito há mais de 30 anos atrás. Meu Deus. Eu fui pregar numa igreja no sul de Minas, há 30 anos atrás. Eu era solteiro, jovem, mas já pregava, já fazia um barulho, né? Sim. E naquele dia, irmão Michel, eu me lembro que foi um culto assim muito abençoado, e o pastor chamou um moço para cantar antes que eu ministrasse. Esse moço veio à frente, cantou, mas cantou com uma tamanha graça, uma tamanha desenvoltura, que estou para ver alguém cantar com tamanha unção. Foi algo, Deus quebrantou, foi algo lindo. Terminou de cantar, o pastor que estava ao meu lado tirou o lenço do bolso, eu também tirei, e o pastor usou uma frase, falou: esse moço vai ser uma bênção. Eu concordei, porque ele era um adolescente entrando na juventude. Eu falei: realmente vai ser uma bênção. Os anos se passaram. Há uns 2, 3 anos atrás eu voltei a essa mesma igreja. Sim. A igreja havia sofrido uma ampliação, uma reforma. Era um outro pastor que estava lá, não era o mesmo. E aí eu me lembrei daquele dia, irmão Michel, e procurei na nave da igreja aquele moço. Já 30 anos havia passado, mas eu localizei ele lá no meio do povo. Um pouco calvo, meio uma barriga acentuada igual a minha, 2 crianças no colo. Eu falei: é ele. Aí falei com o pastor: pastor, aquele irmão canta, né? Um outro pastor, 30 anos depois, falou: aquele irmão vai ser uma bênção. Usou a mesma frase que eu havia usado. Eu falei: mas ele não é uma bênção ainda? Quando é que ele vai ser essa bênção? Depois. Quando é que ele vai ser essa bênção? Aliás, quem é que pode afilar em que altura estamos? Será que já somos uma bênção ou as pessoas não veem que somos essa bênção? E foi aí que nasceu essa ideia, entre o que Deus quer e o que somos. Porque será que estamos na altura que Deus projetou pra gente? Rapaz, isso aí. Será que estamos já no lugar que Deus quer que estejamos? Porque, assim, eu não sou calvinista, mas eu parto da seguinte ideia: Deus é um roteirista, ele escreve nossa história. Salmo 139 diz que Deus escreve nossa história antes de nós nascermos. Sim. Agora, eu vivo esse roteiro se eu quiser viver. Se eu não quiser viver, eu vou tomar na mão de Deus o roteiro e vou viver a minha vida. É isso que me dói. Será que já estamos onde Deus quer que estejamos? Que Deus quer que nós estivéssemos? E a ideia nasceu exatamente de Pedro. Por que Pedro? Porque você lembra quando Natanael levou Pedro a Jesus? Sim, sim, sim. E Jesus olhou para Pedro. Acho que encontramos aquele que Moisés falava. Pronto. E Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Simão, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então veja que ele tinha o nome de Simão. Orlando Boy, um escritor assembleiano, afirma que Simão é um derivativo de Simeão, um diminutivo, como o Brasil, José Zezinho, Antônio Toninho. Então Simão é Simeão, significa famoso, segundo Orlando Boy. Significa que Pedro era um famosinho. E Jesus disse: eu não quero um famosinho, eu quero uma pedra. E Jesus disse: tu és uma pedra. Agora eu pergunto: Pedro era pedra? Não era. Pedro era volúvel. Pedra fala de firmeza, de coisas que não se movem. Quando é que Pedro tornou-se uma pedra? Aí vai ter que comprar o livro para. Eu não vou deixar o senhor dar spoiler, nem eu vou dar. Não, né? Todo para você entender. Mas, irmãos, o que o pastor contou aqui foi a introdução que eu travei 2 horas com a minha esposa. Para poder isso me machucou. O senhor, 25 anos depois, aquele rapaz que seria uma benção, agora estava na família, tava na igreja, na mesma igreja, com a família montada, agora já não mais um pré-adolescente, mas um senhor de idade, e ainda a igreja, o altar olhava ele, vai ser uma bênção. E aí eu pergunto para o senhor, o centro da vontade de Deus, dentro de toda a experiência do Senhor, as minhas orações são essa, pastor. Eu estou num processo novo da minha vida, que é o processo de pegar todas as facas das traições que jogam nas minhas costas e matar o meu eu. Meu Jesus. Eu estou no processo de morte para cumprir o que Paulo disse: vivo não mais eu. Então, eu passo por perseguições ministeriais horrendas, eu imagino. Que dói a minha alma. Eu choro eu falo para minha igreja, eu prego aqui, chego em casa, eu choro pelo que acontece. É muita dor, viu? O corpo devia ser unido, cada um explorar a qualidade do outro, mas eu recebo muita faca. Minha esposa falou assim: Michel, o que você tem? Eu falei assim: tá acontecendo algo comigo, Lani. Eu preciso encontrar o centro da vontade de Deus, eu não aguento mais.
Eu não aguento mais viver as minhas vontades, eu quero encontrar o Senhor na vontade de Deus. Ela falou, mas porque esses dias você tá áspero tudo? Eu falei, filha, as facas das traições, eu tô arrancando das minhas costas e eu tenho que tomar uma decisão. Eu mato quem me ofende ou eu mato o meu eu? E eu decidi matar o meu eu e tô gemendo há um mês, na madrugada, para eu morrer. Eu vou te lembrar o que Jesus disse. Jesus falou assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, assim, eu ficava imaginando essa cruz, como muita gente imagina, era uma crise que eu estivesse passando, um problema com a família, um desemprego, um aperto financeiro. Ah, minha cruz. A nossa cruz não é essa, Michel. Porque isso aí amanhã resolve, a nossa cruz termina. Exatamente, eu nunca vi isso. E Jesus disse que nossa cruz é diária. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que é essa cruz? O início do versículo já mostra. Negue-se a cada dia a si mesmo. É a morte do ego. Exatamente. E vou dizer para você, a coisa mais difícil da vida é nós matarmos o nosso ego. Meu Deus, e o meu é parceiro do diabo. Não, meu irmão, o nosso amigo, ego... amante, velho. O nosso ego é algo surreal, meu irmão. Terrível. É uma luta diária para tentar vencê-lo, porque aqui dentro tem um homem que respira, sangue corre, temos o nosso temperamento sanguíneo, ou colérico, às vezes explode. Não, ele falou, eu vou lá agora. E Jesus disse, tome a sua cruz, me siga, mata o eu, mata o ego, mata o ego. Sabe o que é, irmão Michel? Pedir perdão a quem te ofendeu, meu irmão. A quem te lascou no meio, quem te arrebentou, quem jogou seu nome na lata do lixo. Me perdoa, meu irmão. É isso mesmo. Me perdoa. E a pessoa olhar para você, mas peraí. Isso é a face esquerda. E Paulo fala que a gente amontou a brasa na cabeça de quem faz isso, né? Exatamente. Isso é muito sério, meu irmão. Mata o ego. Então eu vejo, Michel, que a arte mais difícil da vida é exatamente matar o nosso ego. Exatamente. Isso é difícil. Tem vez que eu sou tão inflamado. Irmão, eu tô abrindo aqui, porque eu tô falando como homem simples aqui, e eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão nos ouvindo... Como Deus ama essa nossa sinceridade, exatamente, né, que é o quê, viu? Tem vezes que eu levanto, eu joelho para orar, 10 minutos eu tô levantando com contenda, que eu começo a brigar com as pessoas que estão me ofendendo na oração, velho. Mata ele, Deus, pega ele, Senhor, arrebenta ele. Eu não falo isso audível, mas no meu coração, por que, Senhor? Não morre aquele infeliz, mas que será que aquele miserável? O que acontece com esse camarada, o que acontece com esse fulano, com esse ciclano? E o cara às vezes tá melhor do que você, próspero, abençoado, e te arrebentando. Mas Deus, peraí, tá errado. Meu Deus, é terrível. Essa é a inversão de valores. É terrível, ó. Heber Antônio, meu respeito ao elenco deste podcast, sou admirador dos dois. Deus abençoe, viu, Heber? Tá aqui a Doroteia, Pastor Heber, um abraço, Pastor que é a mãe Heber. do Herbert. A Nessilda Oliveira, muito boa tarde, a paz do Senhor. O Evandro Pereira, meu querido primo, e pastor Josias. O primo, Deus abençoe. lá de Minas Gerais, É mesmo? Evandro, um abraço, Evandro. Tá lá de Minas assistindo? De Minas, Extrema. Olha aí que maravilha. Dá um abraço pra Extrema aí, viu, pastor Evandro? Vamos aí, lá, vamos lá, tá a Denise, né? O pastor Lourenço falando, o pastor Josias é um daqueles pouquíssimos teólogos que faz parte do grupo de pregadores crentes, né? Eu também acredito com você. Pastor O Lourenço é um Leônidas. amigo, lá do Rio Grande do Norte, pastor de uma linda igreja lá, rapaz. Olha aí, rapaz. O dia que o senhor agendar o pastor aí eu vou para levar a mala dele. Você vai pregar, rapaz. Não tenho Michel é pregador, viu, pastor Lênis? Pode levar tranquilo. Convida ele que eu vou aí, nem que eu sou diácono, viu? Eu fico na porta. Pode chamar o pastor que eu fico na porta. O Leônidas, viu? O Leônidas é um parceiro meu. Eu vejo esse Leônidas, e muito crítico. Olha, interessante, a ótica terrena e a celestial sobre o seu chamado. Glória a Deus. Viu, Leônidas, eu não vou te emprestar. Esquece que eu não vou emprestar meu livro. Sim. Compre o seu. Ótica terrena e ótica divina. Porque, na verdade, o que a igreja via no menino, talvez não fosse o que Deus já estava vendo. Exatamente, viu? Este livro, Leônidas, o Leônidas, viu, cara, tem muita ciência da palavra. Aprendi a pregar com o Leônidas, né? Glória a Deus. Ele que me acompanhou no começo do ministério. Leônidas, compre esse livro. Compre. Qual que é o valor, pastor, que está hoje? R$30. Hoje é R$30. Viu? Tem muito pouco desse livro. Pouquíssimo. Mas tem um link da editora, pode comprar também via editora. Fechou. Então depois até o final aí, o André passa pro Douglas para colocar aí o telefone do pastor Josias, entra com ele, no WhatsApp, pastor Josias passa o link, você pode pedir. Leônidas, isso aqui interfere exatamente na sua pergunta, tá bom? Tá aí o pastor Emerson Cortez Araújo, pastor Emerson, aceitei Jesus amigo. a primeira vez com o pastor Emerson. Gente fina. Lá no Vale das Brisas. Vale das Brisas, grande pastor lá. Linda igreja. Meu Deus do céu. Homem de Deus. Fôlego quando o senhor me prega também. Pastor Emerson, Deus te abençoe, né? Tá aqui também o Daniel, a Edna Jacinto, Celso Lima, tá bom? Ó, o Leandro falou, vou comprar aí, R$30, Leandro. Tem um aqui, tá bom? Depois você já faz o Pix que eu já deixo o dinheiro com o pastor e já te levo, tá? É isso aí, pastor. Então, vamos lá.
o senhor pela sua vasta experiência, né? A tia Rosa, lá, tia Rosa, Deus te abençoe, viu? A minha tia Rosa, viu? Tremenda. Rosa Abril, meu filho, Deus continue te usando. É sua mãe. Minha mamãe, opa, beijo, peraí. mãe. É a tia Rosa lá em cima e a Rosa Abril, que é a minha mãe. que é a mãe do pastor Josias. Tá aí firme com a gente. Pastor Marcelo da Saron. Olha aí, ó, pastor Vou Marcelo. estar hoje à noite lá ministrando no Encontro de Casais, se Deus quiser. É mesmo? Vamos lá, hoje à noite. Ô, rapaz, se não for Santa Cena, mas também não deve ter esgotado ingresso na primeira meia hora, né? Pra esse encontro de casal. Olha aí, tá vendo? Ninguém anuncia direito aí, ó. O Evanilton Gerrius, a paz do Senhor, estou assistindo aqui. Pastor Evanielto. Evanielto, né? Evanielto, isso mesmo. Aqui da Boa Terra, Bahia. Lá na Bahia. Aí, ó, Bahia. Que Deus abençoe, viu? Eu estava lá, eu preguei no Nordeste, no Congresso do Ciclo de Oração, na Paraíba, o ano passado lá. Terra de Zé Carlos de Lima, olha aí. Eita, rapaz, viu? O povo da Bahia pra cima gosta de doutrina, viu? Gosta, esse evangelho paulista aqui do coach tá aqui. Muito light, né? Lá pra cima, lá pra cima, lá o chicote estrela, né? Ó. Mara Silva, louvado seja Deus pela sua vida, pastor Josias. Seu conhecimento e sua palavra de fé são inspiração em minha vida. Pastora Mara, lá do Salto. Gratidão, que o Senhor Jesus continue usando como canal de bênção para levar a palavra. Glória a Deus. O Evandro lá, graças a Deus, minha família, e formando por vários pastores abençoados, né? Aliciano. Pastor Aliciano. Pai do Senhor, pastor Aliciano. Deus te abençoe, gente viu? Boa. Olha lá, ó, Jacobina, Bahia, o pastor, né? Lá o pastor Evanielto, né? Tá em Jacobina, Ele é daqui de tu, acho que foi passear lá. Tá passeando ou tá em missão, pastor? Né? Acho que é missão. Ele é pregador. Tomara que você tenha ido passear e Deus te pegou na missão. Eita glória, aí você vai lá. O Enéas, o Ronaldo, pastor Ronaldo. Eita, esse homem também, pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Do campo de Piracicaba. Eu vi que o senhor teve com ele. Pastor Ronaldo dias. Rosa. Gente boa, gente Pastor Ronaldo, que Deus te abençoe, Amigão. pastor Ronaldo. Então, pastor Josias, vamos lá. A minha confusão agora. Agora vamos pro íntimo. Vamos pro íntimo agora. A minha confusão. Vou começar a matar eu aqui. Vamos tentar. A minha luta é esta, né? Eu tô há 10 anos nessa caminhada, o meu desejo, um chamado, nem tanto que o meu livro de cabeceira é missões. Rapaz, você tem 10 anos de crente? 10 anos de crente. Mas você, com esse avanço todo, rapaz, tem pessoas que têm 40 e não tem esse conhecimento que Deus te deu. Vai entrar no medo que eu tenho que eu vou expor ao Senhor. Aí eu acho que o Senhor vai me responder com um abraço, não vai ser nem com resposta, que eu acho que eu vou chorar aqui para falar isso. Porque eu choro quando eu sento com Deus para me tratar sobre isso. E o meu medo é, pastor, eu olho hoje para os altares da igreja. Todo crente recebeu uma profecia, Douglas, no começo da caminhada assim. Deus vai te usar nessa terra. Deus vai te levar pelo mundo. Vai ser um grande pregador. Todo mundo recebeu. E eu já fiz essa pergunta para Deus. Será que todos esses homens que profetizaram na vida, todo mundo errou? Será que eles eram falsos profetas? Lendo o seu livro, entrou algo no meu coração que eu me batia há muito tempo. Sim. Será que os profetas erraram? Ou a gente não se disponibilizou ao que Deus quer para a nossa vida? Então, como é que eu vou responder isso para você? Primeiro, assim, olhando para você, com os 10 anos de crente que você tem, você está um pouco à frente, bem à frente de muita gente. Eu vou lembrar que o livro chamado, eu discorro sobre isso. Eu quero Pelo esse menos livro. Vários tipos de chamado que existem. Eu vou falar dois aqui. O chamado precoce e o chamado tardio. O chamado precoce. O chamado precoce a gente pode usar aqui Paulo. Você veja que Paulo se converte num dia e no outro dia está pregando. Sim. Na sinagoga, disputando que o Senhor era o Cristo e tal. E houve, então, uma pressão da própria igreja primitiva em relação a ele. Não, esse cara não pode. Peraí. Veja que Pedro, os pais da igreja em si, tinham dificuldade de aceitar o chamado de Paulo. Sim. Se você ler a carta aos Gálatas, é uma carta muito autoral que Paulo desabafa. Lê o capítulo 1, Paulo está chorando. Falei sobre isso hoje com a Paulo está arrebentado ali, peraí, ele está tentando mostrar ali que ele foi rejeitado pela igreja, que ele foi obrigado. Aliás, quando ele escreve primeiro aos Coríntios, ele fala que ele é abortivo. Que ele foi abortivo. Jesus apareceu a ele de uma forma abortiva. O que significa isso? O chamado precoce. Jesus tinha pressa na questão do chamado dele e precisava usar Paulo, porque os pais da igreja, Pedro, João, não queriam fazer o que Paulo fez, de ir aos gentios. Então Deus precisou trazer Paulo fora do sistema e do contexto e jogá-lo. Já Moisés teve um chamado tardio. Se Paulo foi precoce, Moisés foi tardio. Foi 40 anos de preparação, ele achou que era a hora e fez aquela besteira. Teve que fugir para o deserto, fica mais 40 anos, volta 80 anos depois. Exatamente. Já quebrado, Deus fala, volta, vai meu... Não dá, quem sou eu? É você. E ele vive mais 40 anos. Interessante que ele escreve o Salmo 90, né?
Sim. A duração da nossa vida é de 70 anos, alguns com sua saúde chega a 80, e ele foi chamado com 80 anos, no fim da vida. Então, e vive verdade, mais 40. Eu nunca tinha olhado por esse prisma. Então, irmão Michel, há chamados que são precoces por causa da urgência divina. Sim. Só que o chamado precoce sofre muito. É o seu caso. Rapaz. Sofre muito. Por quê? Porque, glória. primeiro, assim, a igreja olha de uma forma diferente. Peraí, meu irmão. Há aqueles que estão assim, sabe? Porque o tempo de estrada acomoda a gente. Nos acomoda. Sim, cria uma zona de conforto. Aí começa a olhar, esse menino aí chegou agora. Peraí, não vai. E começa a querer segurar o chamado. Mas ninguém segura, meu irmão. O chamado é um decreto de Deus, é um decreto que parte do trono dele. Se alguém tentar segurar, se quebra. Então, assim, Michel, o que você precisa entender é que você tem esse chamado e acreditar no chamado. Deixa acontecer o que acontecer. Isso fala para você um menino que foi chamado com 16 anos, com 15, 16 anos, eu pregava na praça. E todo mundo me olhava, tem futuro, mas cuidado, é muito novo, não pode, é muito novo. Eu fiz tanta besteira na vida, meu irmão. Fiz tantos erros que eu cometi. Por quê? Por falta de orientadores. Filhão, senta aqui, por aqui, por aqui. Ao invés de me orientar, me batiam. E sabe o que fazia? Criava uma revolta. Eu não entendia. Meu irmão, porque o que é que faz um pai? Por isso que Paulo fala que a igreja tinha muita ama, mas não tinha paz. Porque o pai, ele dá um norte. A ama só cuida e joga fora. Se vira aí. Então, tá muitos pastores, assim, é uma crítica. Sim, eu me incluo nisso também, porque eu sou pastor. Sim. Pastoreei durante 20 anos da minha igreja, eu me incluo nisso. Estou num sistema também. Entendeu? A gente chama assim o menino que está começando, ao invés de orientá-lo, filhão, vem cá. Se você for por aqui, ó, eu andei por esse caminho, faz aqui, a gente começa a bater. Vai, tá vendo? Critica para derrubar, pronto, né? Pronto, critica de púlpito. O que eu faço? Estou matando um chamado. Sim. Se alguns não têm a blindagem que de repente você tem, vai sucumbir. Vai. Então tem tudo isso na vida, meu irmão. Pastor, eu sofro muito com isso, pessoas que me olham, viu? Eu não sofro assim. Já te olha assim, né? De cima para baixo, né? Eu não sofro isso aqui agora. Nos 3 primeiros anos que eu estava na igreja, eu cheguei pro meu pastor e falei, pastor, esse negócio de pregar, não, o meu chamado é servir água para os irmãos. Pastor, como eu amava. Tá bom demais, aqui eu fico e... Meu Deus, viu? Você sabe qual foi os melhores cultos da minha vida? Quando eu era cooperador no campo de Sorocaba. Porta. Lá na... Quer ver? Olhando os carros na rua. Nossa! E viu? Até hoje na minha igreja eu fico na rua. Se eu for na minha igreja lá, congresso, tudo, eu tô na rua, andando. Olhando, e evangelizando quem passa. E olhando os carros. Os melhores cultos da minha vida, sabe como foi? Quando eu ia sozinho, no salãozinho do tamanho desse podcast aqui, no campo de Sorocaba, na rua Campinas, lavar a igreja todo sábado de manhã. Eu fechava a porta, pendurava as cadeiras com zelo, eu limpava até os mosquitinhos do lustre e da luz. Eu imagino. E ali, pastor, eu chorava falando com Deus. Estou fazendo para o meu Deus, para a obra de Deus. Era uma honra tão grande para mim aquilo. Mas isso não dá visibilidade, né? Isso é Davi no campo matando gigante, matando leão e urso, né? Que ninguém vê. Não, aí depois eu fui para uma igreja que um pastor me levou do mesmo campo, que era para um propósito maior, meu amado. Aí ó, a luta do... Eu nunca vi isso, de você querer ser solícito na obra, e aí os crentes falar que você quer aparecer. Você mergulha para levar um bom alimento, vai falar que você quer mostrar conhecimento. Então, é uma geração inflamada. Difícil. Inclusive, eu vou até falar um negócio aqui, tinha um pregador famoso, eu não lembro o nome dele, que ele falava que Itu é terra seca de profeta. Aqui é matador de profeta. Mano, é um ciclo de inveja ministerial nessa cidade. Eu prego para fora, pastor, eu vejo não é a mesma coisa. Pastores como o senhor, que deseja sentar para ouvir um menino como eu. Mas não tenho nenhuma dificuldade de ouvir ninguém, pelo contrário, para mim é uma alegria. E essa geração. Ainda mais você que tem um conhecimento maravilhoso, meu irmão, para mim é uma honra, não tem dificuldade. O problema é esse, uma geração de gente que quer falar e mas não quer ouvir. Exatamente, né? Rapaz. Aí coloca todo mundo dentro do mesmo balaio, dentro do mesmo pacote e fala, isso aí é outro. Na verdade, meu irmão, nas quartas, o de ensino nas quartas na minha igreja, estou lá para ouvir meu pastor. Sim. Não tem nenhuma dificuldade, para mim é uma alegria ouvir. E isso nos traz crescimento e alegria, com toda certeza. Muito. O meu pastor mesmo, ele é uma bênção, ele sabe disso. Ele me deu a bênção, hoje eu estou na itinerância, dando aula em outras igrejas, dando aula de teologia do básico em outros ministérios, pregando para fora, pela misericórdia de Deus. Mas quarta-feira, quando eu não estou dando aula... Estou ouvindo o pastor. Eu estou sentado no fundo. Certíssimo. Semana passada ele deu um ensino sobre comunhão.
Eu saí de lá, parecia um congresso, com 5 pessoas dentro da igreja. Glória a Deus. Quarta-feira, quem congrega comigo sabe, se tem um culto que eu gosto de ir é quarta-feira. Se eu não for, ou é por causa de uma agenda muito importante. Se não, toda quarta-feira da doutrina, tô lá ouvindo meu pastor. Glória a Deus. Tô lá de quarta-feira. Pastor Josias, vamos lá. Vamos lá. Existe também um falso entendimento sobre, e o senhor colocou aqui, e até eu separei aqui para até ler, não vou falar. Tá Pode bom? ficar à vontade. É sobre a lentidão do processo. Tá. É um dos tópicos do senhor. Sim. Então vamos lá. O que mais mata essa geração é não entender o tempo. Um tempo de preparação. Sim. Eu tenho uma controvérsia em relação a isso, tá? Eu vou passar para o senhor também me ajudar. Sim. E assim, e aí, esse processo, eu vejo como é um processo cíclico, que é Deus colocando você no moinho para que você chegue no centro da vontade dele, né? Tem como? Existe uma possibilidade de nós entendermos se nós estamos no centro da vontade de Deus? Dá para discernir isso? Assim, a gente pode entender estar no centro da vontade de Deus com aquilo que está dando certo, com aquilo que está prosperando, quando na verdade não é bem assim. Isso uma coisa Há situações que estamos em crise, em dificuldade, mas não significa que estamos fora da vontade do Senhor. Às vezes a vontade de Deus nos traz dificuldades. Quando eu falo da lentidão do processo, é que Jesus disse para Pedro assim, ó, tu és Simão, tu serás chamado Cefas, quer dizer pedra. Então Jesus afirma que Pedro era uma pedra. E Pedro foi ser uma pedra durante um processo muito difícil na sua vida, porque, poxa, imagine um cara que vivia numa gangorra, estava aqui num píncaro, daqui a pouco despencava, falava assodadamente, tinha um temperamento impulsivo. Dos 12, Pedro foi quem mais deu trabalho para Jesus. Mas quem mais estava próximo de Jesus era ele. Para toda circunstância, Pedro lá com Jesus. E Jesus não abria a mão dele. Jesus batia nele, confrontava ele, ensinava ele, instruía ele, cobrava dele, amava ele, amparava, elogiava ele. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que te revelou, não foi carne e sangue, foi meu pai. Então veja que há uma gangorra, um processo de 3 anos e meio de lapidação dessa pedra. A gemologia fala que existem 3 tipos de pedra. Pedro era uma pedra metamórfica, né? Uma pedra que é formada pelo sedimento das rochas. Entendeu? A partir de outra pedra. A partir de outra pedra. Aí, a partir disso, Jesus vai burilar essa pedra, vai trabalhar essa pedra. E como dói esse processo. Então a lentidão do processo exige o quê? Que nós sejamos sempre abertos ao trabalhar divino. Porque às vezes, o irmão Michel, Deus usa situações tão incomuns que você não imagina. A Bíblia diz que o homem é afiado pelo próprio homem, está em Provérbios. Então, às vezes, quando alguém te bate, não é nem para te arrebentar, é para te afiar, é para te moldar. Rapaz, e Deus usa essas questões. Exatamente. Mas por que esse irmão? Ele é pior do que eu, mas qual o problema, meu irmão, de Deus usar quem Ele quer para o processo de nos lapidar? Então, a gente precisa saber entender esse tempo divino. Essa dinâmica, vamos colocar assim, uma dinâmica divina, que não é do jeito da gente. Isso machuca, meu irmão, isso machuca. Eu confesso para você que essa formação, e eu estou em formação ainda, espero até o fim da vida chegar onde Deus quer que eu chegue, é um processo lento, doloroso, que custa lágrimas, que custa prejuízos, que nos traz prejuízos, perdas. Imagine você ser abandonado no campo missionário, como eu fui, com promessa, mas promessa deixa lá e fica lá. E eu revoltado, aí eu ligo, isso aqui não é nenhuma crítica, não vou nem dizer o nome do pastor, eu ligo no final de ano, com minha família quase passando um aperto financeiro, e digo, pastor, o senhor ficou de mandar aquela ajuda, não veio ajuda, tal. O pastor diz, eu estou aqui na minha casa de praia, aí quando chegar depois eu vejo pro irmão, tal. Nossa. Meu irmão, aquilo foi me deu uma vontade de rasgar, de falar tanta coisa, de ir para as redes sociais, mas o Espírito Santo me falou, fica quieto. Eu amo esse pastor como nunca. E hoje eu entendo que Deus usou ele para aquela forma, para me lapidar, para criar alguma coisa em mim que estava fora de lugar. Calo, né? Esse calo ministerial. Calos. O pastor Wagner aqui até colocou aqui, quer ver? Ó, aqui é complicado. Muitos não aceitam o chamado de Deus em nossa vida. O pastor Wagner uma vez, eu tenho a memória fraca das coisas, gravar nomes e outros, mas concernente à obra de Deus, eu tenho uma memória de elefante. Vai fazer uns 7 anos atrás, eu estava numa igreja, o pastor Wagner subiu para louvar, e ele falou assim, irmão, Deus me deu um CD novo, músicas novas,
E ele falou assim, só que Deus colocou algo no meu coração. Hoje o pastor Wagner vai lembrar disso aí. Foi lá na igreja do pastor Daniel, na tenda da missão. E ele falou assim, e Deus falou para mim que hoje eu só vou cantar sobre Cristo. Eu estava sentado no fundo da igreja. Deus falou para mim assim, ó, fala para ele que hoje, a partir dessa música, ele não vai ter tanta agenda como ele pensava, mas ele nunca vai viver tanto milagre como Glória ele já viveu. Glória a Deus. E aí o senhor falou uma coisa muito interessante agora, eu quero pautar isso aqui para colocar aí para os irmãos aí, ó. Entenda isso, ó. Centro da vontade de Deus nem sempre está prosperando. Nem sempre, nem sempre. Às vezes os momentos mais difíceis não quer dizer que está fora do centro da vontade de Deus. Não, então, irmão Michel, por causa exatamente desses caminhos que Deus nos leva. O lapidar, né? O lapidar. Então tem hora que tá saindo a casca da gente, tá machucando, ferindo, e você fala, mas cadê Deus nesse processo? Exatamente. Porque a gente vê um caminho de flores, não um caminho de espinhos. Agora, Jesus foi muito claro, né? Sim. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Então, as promessas divinas são promessas de dor, de dificuldade. Aliás, o que Paulo fala é que se já morrestes com Cristo, então é morte, meu irmão. O caminho do cristianismo é o caminho de morte. A gente não entende essa dinâmica de achar que tem que ser assim. Eu vou prosperar. É complicado, meu irmão. É muito difícil. O senhor falando, a minha cabeça está abrindo aqui, né? O pastor Wagner falou, lembra, né? Agora entrou minha tia Rosa, lá de Itapevi. A gente, às vezes, pastor, a gente, sem perceber, a gente fica buscando ter recompensa pelo que nós fazemos. E às vezes a recompensa não vai ser aqui. Né? Como isso dói. O senhor já teve algum momento da sua vida, assim, fora esse abandono que o senhor teve na obra missionária, de o senhor olhar, né, para a situação em que o senhor se encontra, em algum ambiente que o senhor já teve, ou que é sua congregação, algum problema ministerial, do senhor olhar e falar assim, fazer como o povo na beira do Mar Vermelho, vou voltar para o Egito, vou voltar... aconteceu já? Já, de querer... Falar, Deus não me chamou, eu estou em dúvida quanto ao chamado. Quando eu comecei, assim, bem novinho, mas no ministério, sim. A primeira igreja que eu dirigi, foi em São Paulo, no Jardim 5 de Julho. O pastor Lirense conhece essa igreja. Sim. Assim, o pastor presidente me levou para dar posse e a igreja estava lotada. Sim. Uma igreja enorme, galeria e tal. E o pastor que estava saindo não falou nada, não apresentou ninguém como visitante. Sim. Então, na minha mente, era todo mundo daquela igreja. Eu falei, puxa vida, a primeira igreja que eu vou dirigir, enorme, lotada, cheia de gente, Jesus, o senhor é maravilhoso. Domingo era a Santa Ceia. Quando eu chego na ceia, tinha 7 irmãos dentro da igreja. Aí eu perguntei ao presbítero João, que estava ao meu lado, cadê o povo? Ele falou, que povo? O povo da igreja. Eu falei, não, irmão, o povo da igreja é esse aqui. Uma igreja que era em frente a uma favela. Para mim entrar na igreja, eu tinha que pedir licença aos traficantes. E vivi ali algum tempo na minha vida nessa igreja. Foi um tempo que Deus me abençoou como nunca. Sim. Então, irmão Michel, as situações da vida que acontecem, meu irmão, que você só vai entender lá na frente o porquê e para quê. Deus tem suas formas de trabalhar, que são... Deus não abre mão, Deus não abre mão de Ele conduzir o processo. O interessante de você, você fazer... sabendo que você está fazendo algo para o céu, né? Para Deus, não para o homem. Não querendo recompensa. Se você fizer para o homem, você se frustra. O pastor Wagner falou isso, temos que parar de buscar a aprovação humana, né? É terrível. Então, vamos lá, pastor Josias, então o senhor escreveu esse livro entre o que Deus quer e o que somos, né? Eu compreendo no pouco que eu li o seguinte, né? Que nós temos que se disponibilizar. Voltando ao que eu estava tratando outra hora, que eu vejo hoje os altares, vários senhores nos altares, que sempre falou que Deus tinha uma promessa, 60, 70, 80 anos. Aí eu fico perguntando, meu Deus, será que a promessa é aquela? Não me permita envelhecer no altar de uma igreja falando que Deus tem uma promessa na minha vida. Frustrado, né? Então, frustrado. O problema de todos esses não são todos, tá? Não generalizando, mas muitos anciões que estão nas igrejas que não conseguiram viver o que Deus havia falado que ele viveria, eles vêm como os desmotivadores de Israel. Eles vêm como aqueles anciãos do tempo de Ageu que falavam, não é a mesma coisa da primeira casa, não tem nada a ver. Exato. E acabam matando os jovens, matando os que estão começando agora. Isso é muito. Você falou uma coisa muito séria. Há pessoas, como o texto do Antigo Testamento conta do profeta velho e do profeta novo, né? Que o profeta velho seduziu o novo para voltar pelo caminho e o leão o matou. Essa situação é muito complexa. De pessoas que estão no altar, nos púlpitos, né? Já com
com uma idade avançada, nada contra idosos, porque eu também já estou chegando lá, mas digo assim, estão lá assim, frustrados, com o coração ferido, machucado devido às situações da vida, e estão ali como desmotivadores. Sim. Por isso que Paulo fala que as mulheres mais velhas, que não sejam paroleiras, que não vivam de casa em casa, porque para ajudar as mais jovens, né? Sim. Se nós entendêssemos que ao invés de sepultar os jovens que são sonhadores, estimulá-los e ser combustível para ele, a gente viveria diferente. É só lembrar de Josué e Caleb. Sim, Que verdade, com 40 anos de idade, no auge da plenitude, no auge da forma mesmo. física, foram lá, espiaram a terra, viram tudo aquilo, voltaram com o relatório, Moisés, olha, a terra é boa, a terra manda leite e mel, e 10 com outro relatório, a terra é boa, mas tem gigante, a gente vai morrer. Aqueles 10 desmotivaram todos ali. E Josué e Caleb disse, não, tentaram argumentar, não, Deus, se Deus se agradar de nós, ele vai nos dar a terra. O certo é que não deu certo. Frustrou-se, abortou-se aquele sonho, só que 40 anos depois, 45 anos depois, eles entraram. Sim. E quando Josué já foi falar com Caleb, falou assim, ó, você lembra da promessa que Moisés fez? Eita, Jesus. Você prometeu, entendeu? Então, que terra você quer? Aquela lá. Mas lá tem os gigantes. Interessante que os gigantes estavam vivos ainda. Sim. Aimã, Cesar e Talmaí estavam vivos, né? E o menino ali, e Josué disse, não, mas e os gigantes? Ó, tô do mesmo jeito que eu era 40 anos atrás. Deus me conservou, vigor. Camarada. Então, que nós possamos chegar, irmão Michel, a idade nossa avançada, que vamos chegar, sim, já estamos chegando, é óbvio, né? O senhor ainda não, mas eu, chegar como motivadores. Não, Deus se agradou de nós, ele vai nos dar a terra, mas e os gigantes? Eu estou com a mesma força, eu me admiro meu pai, 81 anos de idade, está lá em plena atividade, prega, canta, ensina. Então, irmão Michel, eu quero chegar a idade já avançada, nesse pique, e não como desmotivadores. Olhar para pessoas como você, como o André, que está vindo lá atrás, e falar, olha, eu passei por esse caminho. Se você for por aqui, esse atalho aqui não vai dar certo, mas se você for por aqui, é um pouco mais longo, mas você vai chegar. Então, atuar como motivadores, não como desmotivadores, como você disse agora há pouco. Né? A gente tem necessidade de Deus levantar agindo na obra. Motivadores de Israel que vai nos alertar, falar assim, ó, não olha para a aparência, porque a prata e o ouro é de Deus, né? Então não olhe para a aparência, vamos para cima. Sim. E vamos fazer a glória. Se esse templo não é tão belo como Salomão fez, só que não vai ter a glória da segunda casa, exatamente, né? Jesus vai entrar nele lá, vai ser apresentado nele. Então, você jovem que está assistindo e que vai assistir essa live depois, reflita sobre isso, viu? Hoje nós temos aí uma grande dificuldade com jovens, com o grupo de mocidade, porque nós estamos vendo um grupo descompromissado. São jovens perdidos no entendimento do que é chamado de Deus, do que é o chamado que Deus tem para eles, e nós estamos vendo muita atração em torno deles, mas não tem orientação. Eu me pergunto, irmão Michel, será que somos culpados desses meninos estarem assim desmotivados, não ter mais o interesse que nós tínhamos no passado? Eu acho que eu boto culpa na igreja. Será que eles estão olhando para nós e não vendo em nós algo diferente, como nós víamos nossos anciãos atrás? Sim. Por exemplo, eu mesmo fazendo teologia, eu tinha ele me desmotivando para fazer, mas eu olhava para o meu pastor e via ele como um ícone, como uma pessoa, entendeu? Não, o dia que eu crescer, eu quero ser igual a ele. Hoje parece que não temos mais essa mesma visão. Hoje você sabe que eu vejo de referência jovens querendo fama no evangelho. Sim. Por causa exatamente das mídias sociais. Sim, exato. Estão querendo fama. O Júlio até falou aqui, ó, o problema de hoje da igreja de hoje é não conciliar a tecnologia com a obra de Deus. Então, hoje nós temos jovens que eles não estão tendo exemplo na igreja, estão buscando no YouTube. Então uma geração que... No passado, para a gente ver ou ouvir pregadores, tínhamos que viajar. Não tínhamos o YouTube, eu comprava aquelas fitinhas cassete, como eu comprava Takayama, Gesiel, Napoleão, eram na época os auge, né? Não via, só ouvia. Não, você não via. Aí depois veio o Silas Malafaia na televisão, a gente olhava o Silas Malafaia, meu Deus, que coisa tal. Sim. Hoje, meu irmão, você tá um clique de qualquer pregador que você quer. Hernando Dias Lopes, você clica, ele está aqui pregando. Você quer ouvir Elias Torralbo, está aqui, qualquer um. Sim. Você tem acesso a qualquer. Então, hoje, com toda a facilidade que temos, há uma desmotivação. Exatamente. E isso não tem sido bom para a igreja. Eu vejo isso. Pastor Samuel, a paz do Senhor. Então, pastor, eu vejo muito isso acontecer, né? Então, a grande confusão dessa geração é entender a vontade de Deus e que somos. Eu estava escrevendo algo em casa, que é uma apostila que eu estou preparando para obreiros, que vai falar sobre isto.
e o que grande me motivou a falar desse assunto no livro foi seu livro. Sim. Sobre o que somos e quem é o que Deus. podemos ser, né? O que Deus quer que sejamos, né? Que Deus, eu fico imaginando. Será que estamos naquilo que Deus quer que sejamos? Exatamente. Né? E aí, às vezes, você sabe uma falha que eu vejo hoje, que eu estou escrevendo sobre isso? Os pastores nós, liderança, olhamos para jovens e julgamos ele aparentemente. Aí o que o senhor falou, esse rapaz vai ser uma bênção, introdução do seu livro. Quando 25 anos depois ele está lá para ser uma bênção. Quando vai ser essa bênção? Né? E às vezes a gente está limitando o poder de Deus. Exato. Né? Nós olhamos e julgamos, eu limito o Senhor, eu acho que o pastor Josias vai até aqui, mas eu esqueço que o senhor está atrás de um Deus. Agora, a questão do chamado é uma coisa muito íntima, pessoal, que Deus faz ao ser humano. Ok? Está lá um menino lá, de repente a gente começa a olhar para ele. Aquele menino tem uma voz preciosa para cantar, canta muito tudo, mas será que Deus quer ele no louvor? E se amanhã Deus alterar o roteiro e ele começar a ser um pregador? Sim. Então a gente começa assim a carimbar a pessoa e achar que ele vai ser aquilo que a gente quer que ele seja. Ah, tá lá um menino, é pregador, aí eu sou pastor dele. Então eu vou fazer de tudo para conduzi-lo a ser um cantor. E Deus tem um outro propósito com ele. E aí como é que faz? Essa questão também tem que ser tratada. Assim, deixar para que ele descubra realmente o plano que Deus tem na vida dele. E como descobrir? Porque tem coisas que Deus revela de uma forma profética, num momento. Ou tem situações que Deus revela paulatinamente lá na frente. Então, ele precisa ter esse time de entender o que Deus quer da gente. É terrível o que você falou, eu estava pensando agora. Deus decidiu mudar o pastor da congregação de Israel. Rejeita Saul. E aí Deus fala assim para Samuel, o profeta que errou 7 vezes a profecia. Desce a casa de Jessé que lá provém o rei. Aí imagina a congregação, aí Israel fala, não, tem que ser Abinadab, forte, aparente. Aliás, o próprio Samuel estava, porque Deus falou para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Exatamente. Eu já rejeitei. Então, quer dizer, o próprio Samuel falou, não, deixa ele lá. Tá bom. Então, e com dó e com pena, não, ele vai se arrumar. E Deus falou, não, você está querendo ser mais misericordioso do que eu, já rejeitei. Então, há situações que Deus não quer, que a gente quer insistir com coisas que são obsoletas. Exatamente. Como aquela deusa Neustã lá, que já não tinha mais nenhum sentido, aquela serpente, né, de bronze, que Israel ainda adorava e achava que era deusa. E acho que o rei Josias, né, que não lembro qual foi o rei, que Deus falou, quebra isso aí, tira essa abominação. Já virou uma idolatria. Então, às vezes, irmão Michel, estamos caminhando por caminhos obsoletos que Deus não tem mais sentido naquilo. Exatamente. O Samuel quer segurar Saul, mas Saul já foi rejeitado. É a hora do Davi. Hoje nós vivemos uma igreja que quando Deus decide rejeitar um Saul, ou nem rejeitar, rejeita alguém aparente, e levanta o Davi, a congregação vai na sede. Mata o Davi e abraça o Saul. Vai na sede falar com o presidente que o pastor não é bom. A gente julga pela aparência. Sim. Então, aí é o que o senhor falou, o chamado coletivo. Exato. A maior testificação que Davi era rei, a unção estava certa, foi que aí no meio do exército, Deus levanta o Golias para falar, ó, vou mostrar o rei para vocês hoje. Né? E é interessante que isso aí, ele está lá no campo, mata leão, mata urso, não imaginava que aquilo era um treinamento. E ninguém vê, né? Aí quando aparece Golias, ele apresenta o currículo para Saul. Pode ficar tranquilo, rapaz. Mas como é que você vai? Fala, eu matei um leão e um urso. O que é esse gigante para quem matou leão e um urso? Eu tenho um currículo oculto que o senhor não sabe. Exatamente. Então, às vezes, irmão Michel, a solidão do deserto, o anonimato, serve para Deus nos preparar para matar o Golias lá na frente. Exatamente. Não reclame do leão, não reclame do urso. É treinamento. Isso é forte. Quando aparecer Golias, você está preparado, meu irmão. Então, o que é Golias para quem matou leão e urso? Então, às vezes, lá no campo, o holofote apaga, as mídias sociais não alcançam, não tem abraço amigo, tem a rejeição da casa do pai. Exatamente. Tem tudo. O próprio pai falou, não está no contexto. Entendeu? Ainda falta o menor, não, mas então manda buscá-lo. Você fala menosprezando, né? É menor, mas está no pasto. Mas então manda buscar, ninguém vai se sentar enquanto ele não chegar. Então, às vezes, Deus quer levantar o Davi, e a gente quer ficar abraçado ao Saul. Ao Saul. Eita, rapaz, e você viu os pastores aí, viu? Pegou essa foi de graça, viu? Não tá no livro, hein? Essa foi de graça, né? Então, ó, o pastor Samuel colocou aqui, infelizmente hoje os jovens acabam tentando conquistar de imediato o status conquistado pelos líderes e influenciadores da mídia. Não tem paciência para conquistar aos poucos aquilo que Deus tem para ele. Exato. E a mídia social e a tecnologia acaba conduzindo a pular etapas e processos. Correto. Daí vem a decepção e a frustração. Corretíssimo. Pular etapas é algo perigosíssimo. Terrível, terrível. Aliás, Deus trabalha no chamado
não com elevador, trabalha com escada. É degrau por degrau. Não queira se precipitar. Sim. Entendeu? A gente se precipita, queima etapas. Aliás, assim, olhando a grosso modo, Abraão e Ló, né? Quando os dois estão naquela contenda, o Abraão chamou Ló e falou: escolhe onde você quiser. Escolhe a direita, eu vou à esquerda, escolhe a esquerda, eu vou à direita. O Ló, de olho grande, enxerga Sodoma e Gomorra e deixa o deserto para o tio. Se você olhar a história, aonde Ló morre? No deserto. E onde Abraão morre? Sepultado na terra prometida, na caverna de Maquipela. Por quê? Porque Ló fugiu do deserto quando tinha que passar pelo deserto. Sim. Então, a gente que pula etapas. Rapaz, deixa eu marcar isso aí, que eu vou tirar uma mensagem disso aí, viu? Olha aí, rapaz, Ló. Ele fugiu. Escolheu o paraíso e morreu no deserto. Pronto. Eita! E Abraão morreu exatamente na terra prometida. Rapaz, pastores aí, isso aí é pra doutrina, hein? Não, pastor, porque veja que quando ele tinha que passar, ele fugiu. Sim. Termina, porque era mais fácil ele ter passado quando era mais novo. Sim. E depois de velho ele foi passar e teve que morrer. Então, não pula etapas. Tem que passar deserto, passa agora. Vai. Jesus ficou 40 dias no deserto, Moisés ficou 40 anos. Ninguém escapa do deserto. Esquece. Ninguém escapa. Não tem jeito. O importante é passar, sobreviver, porque o deserto a gente não vive. Sobrevive. Escapando, tem a terra prometida. Desse nome jeito, de Jesus. O pastor Evanilton lá, da Bahia, né? Bahia, né? Bahia, Jacobina, Bahia, falou assim: melhor é ser desconhecido na terra, mas ser conhecido pelo céu. Isso é uma verdade, né? Tá aí o conselho para os jovens, né? Que estão começando agora, porque hoje nós vemos uma geração que é falso e inteligente. Sim. O que é um falso inteligente? Ele nunca leu um livro para sistematizar uma ideia, mas ele pega os cortes de podcast, cortes de YouTube, cortes do Facebook, artigos enxutos, artigos enxutos, lê aquilo e quer discutir, né? Sobre aquilo nas mídias sociais, com os lideranças, com o pastor, mas nunca leu a Bíblia, nunca leu um livro, nunca sentou numa sala de teologia. Só fica no texto, não pega o contexto. Não pega o contexto, então assim, é uma geração complicada. A dona Guiomar, boa tarde, dona Guiomar, uma grande diretora lá da Prefeitura de Itu, que Deus te abençoe, dona Guiomar. Pastor, aqui, ó, quem prefaciou o seu livro foi o Valdir Gomes de Almeida. Meu pai, meu velho pai. Né? Meu pai. Pastor da Assembleia de Deus, foi fundador do Ministério do Belém lá no Paraná, na cidade do Paraná? Na verdade, ele fundou trabalhos no Paraná, Sim. Fundou trabalhos aqui no interior. Ele sempre foi assim, rapaz. Ele gosta de cuidar de vidas. Sim. Amoroso. Desculpa perguntar, ele é vivo? Vivo, 81 anos. Pastoreando. O ano passado entregou a última igreja. Segundo ele, vai agora parar. Jubilou. Já dirigiu setores, dirigiu já campos e congregações. Ele sempre foi muito ativo, tremendo, né? Então, agora está né? descansado. Está descansando, segundo ele, descansando. 80 e poucos anos. Está só nos ensinando agora. Aí eu começo a pensar uma coisa que você sabe que eu já puxei muito com Deus, passou o seguinte: eu fiz 40 anos. Eu falei: Senhor, daqui a pouco eu não tenho mais força. Quando que o Senhor vai me enviar? Josué e Caleb, meu irmão, estou com 80, mas exatamente inteirão aqui. Aí é saber que embora assim... A promessa te remoça. A promessa de Deus não tem tempo de validade. Sim. Ela te remoça e te conserva firme e forte até você alcançá-la. O próprio Moisés só chegou na terra prometida pleno. A Bíblia diz que nem sua vista tinha esclarecido, só não entrou por causa da besteira que fez atrás. Que ao invés de falar a rocha, ele fere a rocha. Então Deus nos conserva vivos. Pastor Anderson, né? Pastor Anderson. Pastor Douglas. Pastor Douglas. Eu já criei um carinho por esse camarada aí. Deus nos conserva vivos para viver a promessa, irmão Michel. Deus sempre vai nos conservar vivos até a promessa se cumprir. O senhor está falando, eu estou vendo as mensagens aqui, viajando em algumas coisas, até porque é o próprio Abraão, né? Sim. O próprio Abraão, a promessa se cumprir nele aos 100 anos, cara. Gostoso esse contexto de Abraão. Aliás, está no livro. Vou ficar divulgando meus livros aqui, né? Arquibancada da Eternidade. Veja que Deus fala com Abraão quando chama ele, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio, você vai para o lugar que eu te mostrarei. Sim. Ok? Eu pergunto, Abraão chegou a ver a terra, Abraão chegou a ver o lugar que Deus te mostrou para ele? Ele caminhou a vida toda, ele nunca viu o lugar. Em torno. Nunca viu o lugar e procurando, mas onde é? Onde é? Porque Hebreus capítulo 11 mata essa charada. Exatamente. Fala que Abraão, peregrinou. Pela fé, peregrinou, tal, mas... Numa terra que ele não conhecia, mas esperava um artifício construído pelo próprio Só que ele viu, de repente, um dia Deus mostrou para ele uma cidade. Que quem tinha construído é a própria mão divina, não foi mãos humanas. É forte isso, aí quando ele viu aquela cidade, ele falou: eu vou querer aqui para quê? Exatamente. Ele ficou olhando lá. E viveu toda a vida dele na perspectiva daquela cidade lá. E morreu
tranquilo, sem nenhuma dificuldade, porque Aí, peregrino, né? quem vê, quem sabe da promessa que tem, meu irmão, não se abala. Quer dizer, até se abala, mas não, Sim, não a gente desiste. acaba sendo ansioso. Vai em busca do alvo que Deus tem para ele. A nossa tendência, irmão Michel, é ser imediatista. Exatamente. Deus falou hoje, meio-dia tem que acontecer. Ah, não, falou hoje, amanhã tem que acontecer. E não é assim, meu irmão. Sim. Deus trabalha sem queimar etapas, Deus trabalha, ele promete hoje, de repente, para cumprir, ou talvez no final da sua vida, ou na próxima geração. Qual o problema? Aconteceu com Abraão. Abraão. A promessa da terra prometida não foi ele que obteve. O próprio Moisés. Ele caminhou 40 anos com o povo. Meu Deus. Quando chega no limiar da terra prometida, ele olhando, aí Deus fala com ele, Moisés, sobe aqui um pouquinho no monte. E Moisés sobe, imaginando que, amanhã está a terra. Aí Deus fala com ele, Moisés, tá vendo aí, tô vendo, Senhor, a terra que o Senhor nos prometeu. Pois é, mas você vai ficar aqui, Moisés. Peraí, Deus, como é que é a história? Como assim, vem cá. cara? Aí coloca a mão no olho de Moisés e mata, e Moisés morre ali, tudo, Deus esconde o corpo dele. Sim. Aparentemente parece que ele morreu frustrado, né? Só que milhares de anos depois, um dia Jesus chama 3 discípulos. Vamos lá no monte lá, vamos lá. Eita, Jesus, isso é poderoso. Você vai fazer o quê? Ele vai ensinar a gente? Os pregadores vamos lá. aí, pega essa. E quando sobe no monte, Jesus começa a tardar e os 3 adormecem. E quando acordam, tá lá 2 homens conversando com Jesus. Eita, no monte da Quem era? transformação. Elias e Moisés. Um que não viu a morte e voltou, mas o outro viu a morte e voltou também. Por quê? Por causa da promessa que Deus fez que ele pisaria na terra prometida. Eita, Jesus. Ele pisou onde? Na terra que Deus prometeu. Aí Deus falou, agora você pode descansar, né? Te mostrei, tá vendo a terra aí, ó? Que visão, rapaz. Eu não sou Deus de falar e não cumprir, rapaz. O senhor acredita que da geração passada para essa geração, o nosso problema é esse? A gente está querendo trabalhar para obter, mas não estamos trabalhando em prol do reino verdadeiramente. Né? Se a gente entender o reino de Deus, pastor, é mais ou menos assim: eu vou até aqui, mas crendo que eu vou instruir o Ambrósio para daqui para lá e ele ir. Qual o problema? Outro dia na escola bíblica eu falei para os alunos, viu? Talvez a promessa que Deus me fez que eu vou ganhar o mundo não vai ser pelas minhas mãos, mas vai ser por um jovem que eu instruo. Vamos lembrar aqui de Elias? Quando Elias está naquele processo da caverna, Elias está lá desesperado e tal. Só eu fiquei, me tira a vida. Ele fala 2 vezes. A primeira vez, Deus visita ele através de um anjo, dá pão, dá água, dá tudo para ele. Ele levanta e caminha, vai a Horebe, chega lá e entra. Então, só eu fiquei, mesmo, eu quero a morte. Deus fala, você quer morrer? Eu quero, tá bom. Então volta, um de Azael, o rei da Síria, um de Ageu, o rei de Israel, e um de Eliseu. Aqui, profeta, no seu lugar. Seu ministério vai ser abreviado. Você entregou, meu irmão. Você entregou os pontos. Você falou que queria morrer, vou tirar você de circulação. Eu penso comigo, irmão Michel, conjectura, óbvio, né? Que Elias podia caminhar mais, mas ele pediu a morte. Então, um de Eliseu, profeta, no seu lugar. E Eliseu fica, e Eliseu é conhecido como aquele que deitava água nas mãos de Elias. Sim. Associado a Elias, era um prolongamento, tanto que ele começa o ministério, aonde Elias terminou o dele, abrindo o Jordão. A continuidade. Continuidade do ministério. Então, às vezes, nós vamos ser o Elias para instruir o Eliseu. Exatamente. O importante é que o propósito divino. Quem vive assim, pastor irmão Michel, tem a visão de reino, não a visão pessoal. Exatamente. É o meu ministério, é a minha vida, mas, meu irmão, se Elias partir, o Eliseu está aí. Exatamente. Faça o Eliseu. Exatamente. Faça o seu sucessor. Alguém vai herdar a sua promessa. Qual a dificuldade disso? Uma coisa que eu bato muito em igreja, pastor, é o seguinte: hoje se levanta lideranças para atrair o povo para si. Mas a liderança, eu falo, pastor, um bom pastor não é aquele quando ele sai a igreja morre. Pronto. Bom pastor é bom líder, bom pastor quando ele sai, a igreja continua viva e respeitando o próximo pastor. E ele feliz da vida. E ele cumpriu o propósito. Levou o povo para Cumpriu o ciclo. Hoje a liderança quer trazer quando o povo de jovens para eles. É comigo, é eu que faço. Irmão, para com isso. Se você começar a levar para Cristo, você não vai ter uma multidão de jovens. Sim. Vai ter poucos, mas só que vai ser constante para poder ganhar aqueles que não estão. A visão hoje é muito, muito diferenciada, porque os nossos líderes do passado, aqui não é nenhuma crítica, mas apenas uma constatação, espero que me entendam, debaixo do sangue de Cristo eu falo, que quando estão partindo, o que eles fazem? Ou envelhecendo, colocam filhos no lugar. Nada contra, se o filho tem chamada, amém. Amém. Mas os nossos líderes do passado não faziam assim, tanto que os que estão hoje, e vão colocar os seus filhos, se lá atrás os nossos pais fizessem isso, eles não estariam na liderança. Não daria mais. Então, se Deus deu a visão de colocar seu filho, amém. Mas se não deu, não empurra goela abaixo, que não vai dar certo. A gente já viu exemplos aí, gritantes, né, de grandes ministérios que não deu certo. Sim. Então, se Deus mandou, amém. Mas se não mandou,
Tira a mão, deixa Deus fazer. Pronto. Não vai pela aparência de Abinadab, deixa Davi reinar. Não, é por aí. Deixa Davi reinar. Pastor, então é isso aí, entre o que Deus quer e o que somos. Para mim entender o que Deus quer, eu tenho que reconhecer a minha condição, né? Saber que para que eu seja o que Deus quer, sim, eu tenho que viver o que Paulo viveu, eu tenho que matar o meu eu, né? Reconhecer a nossa condição de ser humano, frágil, falível, sim, e finito, não é fácil. Não é fácil. Assim, quando a gente atinge uma certa idade, a gente começa a olhar diferente. Mas a gente, quando é jovem, acha que nunca vai envelhecer, nunca vai morrer, o reino depende de mim. Entendeu? Aí ficou Elias, só eu fiquei, o senhor depende de mim, Deus. O senhor depende de mim, tá vendo? Só tem eu. E Deus fala, não, tem 7.000 joelhos que não se dobrou, camarada. Verdade. Estão escondidos, mas tá aí, entendeu? Então a gente fica achando que somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Sabe quando é que a gente vai perdendo esse sentimento, irmão Michel? Quando a gente começa a ver nossas fraquezas. Exatamente. A pandemia agora foi o momento que abriu meus olhos, de eu ver tanta gente indo embora. Terrível. Amigos meus que eu tinha em autoestima, assim, achava que nunca aquela pessoa ia morrer, de repente ele morreu. Do nada, né? Eu falei, Jesus da glória, o fulano morreu. Aí comecei a olhar a vulnerabilidade do ser humano, a fraqueza do ser humano, como somos frágeis, como somos pequenos. É aí que eu acordei para a vida, eu sou um ser humano. Exatamente. Sou homem, não somos nada, sou frágil. Amanhã, meu irmão, a vida vai passar e passa. Esses cabelos brancos aqui, sim, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não existia. Sim, sim. Pleno de vida, jovem, afoito, às vezes até um pouco arrogante na forma de falar, na forma de agir, querer impor. Hoje, meu irmão, o tempo faz tanta coisa com a gente. Faz. Sabe, o tempo e a ação divina, né? Que vai te mostrando que você não é nada, você não é nada. Circunstâncias que Deus prepara. Você é apenas uma partícula do reino. E você indo embora amanhã, o reino vai continuar. Vai continuar do mesmo jeito. Não vai acabar porque você não saiu. Não é você que vai fazer a diferença nesse quesito, né? Então, o que a gente tem que fazer? Viver intensamente cada momento. Então, por isso hoje, irmão Michel, quando eu vou pregar, eu prego como se fosse a última vez que eu vou pregar. Esse sentimento. Eu sinto, sabe, não, eu vou dar tudo de mim. Porque às vezes a gente fica achando, né, que a gente arrebentou naquela mensagem e outra a gente prega e parece que a coisa não aconteceu. E você fica, meu Deus, parece que não flui. A gente sente, a gente sente. Aí depois de um ano, 6 meses, alguns meses, você encontra aquele irmão. Aquele dia Deus te usou. Eu falei, é desse jeito. Caramba! É desse justo o dia que eu não preguei nada. Eu já desci desviado de altar. Falei, meu Deus, não é o dia que Deus mais que usou. E aí passa um tempo depois, a irmã me encontra na rua, me abraça e chora, irmão. Se não fosse aquele dia, eu tinha morrido. É assim, terrível, cara, né? Deus fecha o ouvido de todo mundo para falar apenas com aquela pessoa. Sim, que ele precisa falar. Terrível. O Antônio colocou aqui, ó, bem isso, pastores. Temos ter o exemplo de Moisés, que deixou Josué, e não do seu sucessor, Josué, que deixou um povo sem o líder. Né? Muita gente fala, pastor, muito sério que Josué errou. O senhor acredita nisso? Não digo que foi erro. Que Josué falhou, que não ter levantado um líder? Ou era propósito de Deus? Tinha o genro dele. O genro dele, como é que chama lá o menino que pediu lá. Não, desculpa, não é o genro dele, não, né? Não, o Caleb, o genro de Caleb. Sim. Porque Josué morreu primeiro que Caleb, Caleb ficou. E o genro de Caleb, Otiniel, né, assumiu ali e tal, a liderança. Depois Deus começou a levantar juízes esporadicamente. Sim. Porque, na verdade, Deus queria o regime teocrático em Israel. Exatamente. Né? O regime teocrático. Eu entendo dessa forma. Tanto quando eles pedem um rei, Samuel, por um momento. O problema é que o povo se afastava de Deus ser uma liderança, né? Exatamente. O livro de Juízes mostra isso. Sim. Aí o povo se afastava, Deus levantava um juiz, o povo voltava. Depois se afastava, entendeu? 400 anos nessa ida e vinda. Terrível. Até que aparece Samuel na história e Deus manda ungir Saul. Sim. E começa o reinado. Agora eu pergunto, os reis com o reinado, mudou-se a história? Não. Os reis assumiam e muitos deles, quase a maioria, incrédulos, sim, até que levavam o povo ao caminho da idolatria, até que Deus tira 19 o próprio reis, Israel e Judá. Pronto. Então, assim, a liderança ajuda? Sim, óbvio. Sim. Mas o povo já tem uma inclinação natural para se afastar de Deus. Sim. Então, às vezes a liderança é complicada também. É uma situação difícil. Então, assim, eu falo, hoje eu estava conversando com o irmão, ele chorando muito para mim, falou, Michel, vou de vez em quando para a igreja mais,
eu não consigo olhar para fulano, para ciclano. Eu falei, meu irmão, você tá indo, não vai mesmo para a igreja. Você está se amaldiçoando você mesmo. Sim. Porque você está vendo o defeito dos irmãos da igreja, viu? Você só está lá porque você é mais defeituoso que eles, né? Então, fazer como Paulo, né? Não me julgo que ter alcançado, mas prossigo rumo ao alvo, né? Prossigo para o alvo. Então, olhar para Jesus. Se você não olhar para Jesus, esquece. Mas fracassa. O que falta para mim, eu vejo muito para as lideranças, é entender isso aqui, Sim. que é o tema do livro, que é saber que Deus. O que Deus eu fico quer. imaginando Paulo, do contexto da época, se nós tivéssemos o contexto da época hoje, Paulo entrasse numa igreja, a igreja sairia correndo. Né? A igreja, porque Paulo não foi aceito nas igrejas. Sim. Historicamente ele foi repreendido com muita coisa, né? Mas eu imagino essa geração a mesma coisa, não aceitando porque Davi, Paulo não aceitando partia Paulo. muito para o confronto, né? Sim, Paulo sim. ele confrontava, tanto que o próprio Pedro, ele confrontou Pedro numa situação delicada. Em Gálatas, Tiago ele confrontou, Então o desabafo dele foi tremendo. Ele era assim, uma liderança muito impositiva, né? Ele era muito forte nesse quesito. E essa liderança de personalidade forte, assim, assusta um pouco. Veja que ele chega na igreja primitiva, os pais da igreja a princípio rejeitam ele, a igreja a princípio rejeita ele, e ele sofre essa questão até que ele começa a entender, né, que ele precisava ver fora do sistema para confrontar o sistema, entendeu? Porque não é fácil. Agora, pô, essa música aí da menina que fez um sucesso doido aí, que dividiu opiniões, né? Sim. Não quero entrar no mérito aqui, mas veja que é um grito, né? É um Pode grito entrar, ali. fique à vontade. É um grito muito sério ali, né? De mostrar uma realidade. Porque a pessoa, todo mundo critica, mas ela está se incluindo no contexto. Ela fala, fazemos campanha para nós mesmos, fazemos isso para nós mesmos, Exatamente. a gente vive para nós mesmos, estamos vivendo uma bolha nossa. Porque é gostoso essa bolha nossa. Viver dentro da bolha Vixe, cômodo, né? cômodo, traz uma certa proteção. Mas, meu irmão, quando a bolha é furada, é terrível. machuca um pouco. Eu vi muito, eu critiquei bastante, mas não a menina, mas eu critiquei a música porque ela, eu acredito que foi mais um grito social do que religioso. Também. Porém, tem seus méritos, ela né? deu alerta. Sim. Ela deu um O alerta. start, né? Eu não acredito que seja culpa da igreja que ela gritou, mas porque é governamental. E a Bíblia diz que o povo tem o governo que merece, né? Então, assim, nós vemos que nos governos passados, onde nós não tínhamos aí tanto essa visão contrária de Deus, de Bíblia, de igreja, que nessa geração, nesse governo de esquerda tá, e que já tinha lá, a Damares gritava, né? A Damares gritava lá. E aí esse governo veio, abafou, falou que era mentira. Na verdade, a gente está vindo num processo de desconstrução. Eu sou professor de Estado, eu sei o que eu estou falando. Professores, na sua maioria, 95% são socialistas. Não é nenhuma crítica, apenas uma constatação, porque eu estou no sistema, estou incluído ali. O senhor é professor. E a gente vê a dificuldade, meu irmão. Na sala de aula, as matérias, as aulas vêm todas versando sobre isso. Rapaz. E você está ali, meu irmão. É como comer peixe. Tem que comer a carne e deixar o espinho. Então, todo o contexto, a partir de 94 para cá, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, começou-se esse processo de desconstrução da questão porque ali era uma esquerdinha meia disfarçada, mas era uma esquerda. Tanto que a educação através de Paulo Freire começou ali. E veio numa vertente, até que veio com o governo atual, né? Lá atrás também. Quando o Bolsonaro é eleito, cria-se essa polarização. E essa polarização, né? É que tem machucado, é que tem arrebentado, porque aí ficou desse lado e desse lado. Não há um meio termo. Se há um extremo aqui, há outro extremo aqui, não há um meio. Hoje em dia não existe mais centro, direita. Hoje em dia tudo é extremista. Tudo extremo. Ou você é esquerdista, você é direita, direita não, extrema direita, né? Porque a direita na visão não existe mais, é extrema direita. Defender a questão do aborto, extrema direita. Se você fala contra a questão extrema-direita, então estamos numa situação difícil. Hoje em dia não podemos nem criticar. Pisar em ovos. Porque, especialmente em redes sociais, você vai ser cancelado, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para o senhor. É difícil. Para mim, toda essa discussão, existe um processo demoníaco, porque a Bíblia fala sobre os principados e potestades. Que a Bíblia, Deus desse século, né? Os deuses desse século. O próprio Daniel, lá em 9, lá, o Gabriel vem, no 10 ele tem que convocar Miguel para dar um jeito, batalhar, para poder entregar a mensagem dele. Então, assim, nós estamos vivendo um processo. Eu até falei esse dia numa igreja que esse ano vai ser o ano que nós vamos ver muito mais escândalos, muitos namãs que estão armados, só que Deus vai levantar as menininhas para ver a lepra por baixo.
né? E não para acusar, mas para apontar o lugar de cura, né? E a igreja precisa entender isso, não para apontar a lepra como pecado, mas soldados feridos, né? Eu até peguei uma mensagem sobre isso esses dias. E vai ser uma geração assim. E tudo isso, pastor, está exatamente inibindo o tema do seu livro. Pronto. Tá o homem querendo se policiar dentro do próprio homem. O que é que Deus quer de nós? O que somos? Sim. Como fazer esse consenso e como chegar aonde Deus quer que nós cheguemos? Assim, tem um caminho, tem um processo, mas o problema é suportar o processo. O livro, a gente fala sobre isso, como você disse, não posso dar um spoiler aqui, mas é assim. Eu posso falar pelo menos os capítulos? Pode, claro que pode. Pode falar todos os temas. Pode falar os capítulos que a gente versou. Pode falar os temas. Deixa rapidamente aqui, até para não fique em paz, atrapalhar. Pode falar. Já estamos caminhando para o final, né? Isso, pode Vamos ficar lá, tranquilo. A gente começa falando sobre um destino profético. O que é o destino profético? Quando Deus chama a Pedro, Deus dá a ele um destino profético, ok? Sim. Aí vem a formação de uma pedra, porque Deus falou que ia ser uma pedra. Como? Aí vem o processo da formação. Terceiro, a lentidão do processo para ele tornar-se essa pedra. Entender e permitir ser lapidado. Pronto. Né? Quarto, parece que a pedra está pronta, mas a pedra falha. Sim, sim. Uma pedra que julgava-se pronto, porque às vezes, Michel, a gente se julga pronto, mas Deus não nos vê pronto ainda. Na minha mente, eu estou pronto. Eu me lembro quando eu era garoto, eu via aqueles pregadores de Camboriú pregar, pregadores, na época que Camboriú estava no auge, e eu ficava, meu Deus, eu consigo fazer o que aquele cara faz. Eu posso pregar do jeito que ele prega. E hoje eu olho, se eu fosse lá, eu ia passar a maior vergonha da minha vida. Entendeu? Porque eu não estava pronto. Eu me julgava pronto, mas eu não estava pronto. Sim. Então vamos lá. A pedra que falha, a pedra restaurada, como Deus trabalha o processo de restauração. Primeiro quem conduz o processo é o próprio Deus. Certo? Sim. Depois o poder de uma pedra. O que é que essa pedra tornou? Como ela trabalha na igreja primitiva. E finalmente a pedra, como ele termina a história da pedra. Ele é só para, não é spoiler, mas falar, só lembrar aqui que ele fala assim, quando ele escreve uma carta à Igreja Universal, ele diz assim, ó, nós como pedras vivas, então ele se julgava uma pedra, ele terminou a vida como uma pedra. Sim. Ele chegou a ser uma pedra que Jesus queria que ele fosse. Sim. Então, meu irmão que está aí nos assistindo hoje, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Eu tenho certeza disso, você vai chegar. Ainda que custe o ministério inteiro de Jesus, como custou Pedro. Mas ele não vai abrir mão de você. E eu gosto do que Paulo fala. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Glória a Deus. Só fala uma coisa, Michel. Deus não vai te deixar no meio do caminho. Sim. Glória a Deus. Deus não vai te abandonar no processo. Glória a Deus. Você possivelmente vai querer abrir mão, chutar o pau da barraca, largar tudo. Mas Jesus foi atrás de Pedro. Sim. Numa noite escura em que Pedro larga tudo, vai pescar, não quer mais saber. E o interessante é que o frustrado, ele era tão líder que ele influencia mais 6 que vai com ele. Olha a força de Pedro. Abandona com ele, né? Vamos embora, desertaram. E Jesus havia dito, você a partir de agora é pescador de homem, não é mais pescador de peixe, mas ele vai pescar peixe. Ele volta para trás. E Jesus vai atrás dele, rapaz. Jesus vai atrás e o restaura. Deus é fiel. Quando ele esperava uma exclusão ministerial, Jesus disse, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Deus é poderoso. Então, eu acho que eu posso falar isso para você. Você não vai terminar como você imagina que vai terminar. Jesus vai dar um jeito dessa história aí. E você vai chegar onde ele quer que chegue. Vai terminar com do toda jeito certeza. que ele quer. Né? Pessoal, isso aí, que Deus abençoe, né? Foi muito edificante isso aí, né? Então, eu acredito, pastor, que vendo aí tudo, estudando, meditando, vendo através da Bíblia e olhando o nosso contexto, pelo que nós vemos em torno de nós de forma empírica, pela experiência, que eu acredito que tem muita gente, irmão, se você que está ouvindo aí, irmão, que talvez você desistiu de um chamado, parou no chamado, eu vejo, o problema não foi de Jesus ou do profeta que te profetizou. Da gente. O problema foi você que não se permitiu ser lapidado e ser trabalhado por Jesus. E às vezes o pastor falou uma coisa interessante, às vezes aqueles que estão te impugnando, te perseguindo, pode não ser o diabo. Pronto. Pode ser a lixa de Deus passando para te montar. Aqui eu falo o seguinte, talvez a gente não está... Pegamos atalhos, não estamos no caminho que Deus quer que estejamos, mas Deus coloca placas indicativas no caminho. O retorno é ali, ó. Pega o retorno, volta, pega o retorno, volta. Exatamente. Então Deus coloca placas indicativas. Talvez
Esse programa, essa tarde, pode ser uma placa indicativa. Volte, ainda dá tempo. O Senhor Deus não abriu mão de você. Volta correndo, depressa. Dá tempo de voltar e você concluir com êxito o processo que Deus já começou na sua vida. Glória a Deus. Ele até mesmo fala ao pastor de Éfeso, que tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Só que ele não desiste do pastor. Ele fala, lembra-te de onde caíste. O confronto divino não é para a morte, é uma placa indicativa para o retorno. Volta. Vamos voltar. Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus venha abençoar todos vocês que participaram com perguntas aí, o Oliveira, a Lloyd, o Rafael, pai do senhor Rafael, superintendente da nossa escola bíblica, um diácono muito inteligente também. Fabiano, que Deus abençoe Fabiano, mandando a paz ao pastor Josias. Todos os irmãos que participaram, agradecer aqui o Douglas mais uma vez, o André, que é um grande amigo, pregador e cantor. Esse dia, André, de vez em quando, como eu me empolgo na mensagem, aí me vem um louvor na música, eu vou cantar. Eu já percebi que quando eu canto naquele auge, acho que até Jesus vai sair fora da igreja. Então, nossa, é uma luta que eu tenho. O André é diferente de mim, rapaz. O André é 2.0. Ele canta e prega. Ele é completo. Eu tento cantar. Quando sabe que você está pregando, a mensagem entra, você pensa no louvor. Aí eu canto, Jesus fala assim, não. Fica aí. Tá. Aí eu vejo Jesus indo embora. Aí não dá. Aí eu falo, não, eu tenho que parar. Mas o André não. O André, ele é pregador e cantor. Bênção. Agradecer aí, pastor Josias. Obrigado, viu, pastor Josias, por aceitar o nosso convite, por estar conosco. Ô, Michel. Que Deus abençoe a sua vida. Quero falar que o senhor é um exemplo para mim. É meu professor, é meu mestre. Né? Bondade sua. Falo disso para a pastora Renilda, que é minha pastora, que faz a faculdade junto conosco. Eu quero ir lá na sua igreja, rapaz. Então, eu falei com ela, falei, pastor, você vai ministrar lá em nome de Jesus. E também agradecer. Tá bom, gratidão, senhor? Michel. Gratidão a você, sua família. Deus continue abençoando. Pode tomar 5 minutinhos aí para falar. Se você fala sobre o livro, sobre os outros 3 livros também. Sim. Se tem como comprar com o senhor. Ótimo. Tá, o pastor Douglas colocou até o contato do senhor aqui, a capa do livro aqui na tela. Obrigado, ficou muito bonito aqui. Querido. Pode tomar tempo aí e falar. Só rapidamente aqui, mandar um carinhoso abraço à minha esposa, minhas filhas que estão assistindo. Meu neto Rael e a neta Maria, que vai nascer por esses dias, né? Eita, André olha aí, terrível. André tá vendo? Pregador, cantor e proliferador. Terrível esse André. Esse André é figura. Então, gratidão, pastor Michel. Pastor Michel, a profecia. Eita, né? pega ele, Jesus. Deus te abençoe, você, sua família, seu ministério. Deus te abençoe. Agradeço. Muito. Pastor Douglas, é uma honra conhecê-lo, querido. O senhor é uma bênção, que Deus continue te abençoando. Radialista, né? Como eu, né? Olha aí. Ó. Que Deus te use cada vez mais. Pastor Michel, gratidão, que Deus te abençoe, viu? A igreja do Senhor, os irmãos, a igreja onde eu sirvo, pastor Everaldo, meu pastor, pastor Irineu, meu pastor presidente, Deus abençoe todos em nome de Jesus. Gratidão. O senhor congrega aqui Campo de Piracicaba, em Salto. Em Salto. Mora em Salto, né? Eu congreguei 1 ano e 8 meses com o pastor Fabiano. Aqui. Quero trazer o pastor Fabiano aqui também. Gente fina. Tive pregando a Santa Ceia lá, né? Rapaz, pastor Fabiano, o doutrinador da palavra, moço. Gente fina, homem de Deus. Terrível, né? Eu quero trazer ele aqui uma hora. Pessoal, tá aí. Então tá aí o telefone do pastor Josias com o livro. Este aqui é o livro do Entre o que Deus quer e o que somos. Sim. Que isso venha edificar a sua vida. Esse é o mais recente. Nós temos também o Glorificando a Deus com o Meu Temperamento, que escrevi há muitos anos atrás. Deve estar ainda uma atriz lá. Tem para comprar esse livro aí? Não tem, mas eu vou mandar reeditá-lo, né? Maravilha. Glorificando a Deus com o Meu Temperamento. Depois veio a Arquibancada da Eternidade. Sim. Que é um livro, não, desculpa. Depois veio o Chamado, depois a Arquibancada da Eternidade, o Chamado Fluindo no Reino entre Dons, Talentos e Vocação. Um livro muito bom. Tremendo. Acho que é o livro o maior em volume que eu escrevi. Tem 130 páginas. Sim. Que fala sobre o chamado de Deus nas nossas vidas. Depois vem Arquibancada da Eternidade. E finalmente esse aqui, que é o mais recente, Entre o que Deus quer e o que somos. É isso aí, pessoal, viu? Chama aí no WhatsApp, pastor. Vai lá, adquira, cobre ele para ele poder reeditar os outros livros, que agora eu também quero, né? E que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe seu ministério. Espero que tenha se edificado você como me edificou também, né? Nessa entrevista aqui. Saio daqui já motivado. Amém. E com um direcionamento de Deus. Eu estava pensando que tudo que eu estou vivendo hoje, de perseguição, prova e chateação, era porque talvez eu estaria fora daquilo que Deus queria. Mas hoje eu saio daqui com a certeza de que é um processo e que eu ainda estou no centro da vontade de Deus. Pastor Douglas, que Deus abençoe a todos. Pessoal, até sábado que vem. Até mais.